Bom dia, chamo-me Xavier Isaldo Temer, médico em pós-graduação de Cardiologia, docente nas disciplinas de Semiologia, Anatomia e Fisiologia. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas de Semiologia e vamos abordar o pulso paradoxal. Primeiro, dizer que o pulso paradoxal não tem nada de paradoxal. Repito, o pulso paradoxal não tem nada de paradoxal. O que é importante perceber relativamente ao pulso paradoxal? Primeiro, temos que recordar que o ciclo respiratório tem relações com o ciclo cardíaco. Nós temos a expiração e a inspiração. Na inspiração, nós temos aumento do volume da caixa torácica, que cursa com diminuição da pressão intratorácica e consequente aumento do retorno venoso. Este aumento do retorno venoso condiciona dinâmicas ao nível do coração. É nesta base que vamos discutir o pulso paradoxal. Temos aqui a imagem do coração. Aqui representado as câmaras direitas, aqui as câmaras esquerdas. Aqui temos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando temos aumento do retorno venoso, o sangue dirige-se em direção às cavidades direitas. Reparemos para o volume do ventrículo direito. Com o aumento do retorno venoso, nós temos aumento do volume do ventrículo direito. Este aumento do volume do ventrículo direito condiciona a projeção do septo em direção ao ventrículo esquerdo e consequente diminuição ventricular esquerda. Voltemos à imagem anterior. Em expiração, nós temos uma pré-carga que condiciona um volume de ejeção suficientemente forte para manter uma pressão sistólica de 120. Repito, em expiração, nós temos uma pré-carga que condiciona um volume de ejeção suficientemente forte para manter uma tensão arterial sistólica de 120. O que acontece na inspiração? Dissemos que na inspiração nós temos aumento do retorno venoso. Este aumento do retorno venoso condiciona a chegada do sangue às câmaras direitas. Reparemos para o volume do ventrículo direito. Com o aumento do retorno venoso, nós temos aumento do volume do ventrículo direito. Com posterior projeção do septo em direção ao ventrículo esquerdo, diminuindo o volume do ventrículo esquerdo, diminuindo a pré-carga do volume, a pré-carga do ventrículo esquerdo, que vai condicionar um volume de ejeção também diminuto, que desta vez é suficientemente forte apenas para uma tensão arterial sistólica de 110. Portanto, na expiração, temos uma tensão arterial sistólica de 120. Em inspiração, temos uma queda de tensão para 110. Mas esta diferença de pressões é inferior a 10 milímetros de mercúrio. O que acontece em casos de tamponamento cardíaco? Temos aqui representado o pericárdio, temos aqui representado o saco pericárdio, que normalmente tem líquido pericárdio. Em casos de aumento da pressão no saco pericárdio, pode ser por um ou outro líquido, por exemplo, sangue. O que acontece com o coração? Este aumento da pressão vai condicionar os movimentos cardíacos. Lembrar que as tensões à esquerda são cerca de 4 a 5 vezes superiores às pressões à direita. Que implicações é que isto tem no concerne ao tamponamento? Nós temos a pressão intrapericárdia que será exercida sobre o coração
Nesta situação, qual desses dois ventrículos vai ceder? Qual dos ventrículos sofre mais em casos de aumento da pressão intrapericárdica? Em casos de aumento da pressão intrapericárdica, o ventrículo direito é o ventrículo que mais sofre. Por que este ventrículo direito sofre mais em casos de tamponamento? O ventrículo direito sofre mais porque tem menores pressões. Reparemos para o volume do ventrículo direito. Em casos de tamponamento, em casos de aumento da pressão intrapericárdica, nós temos a diminuição do volume do ventrículo direito e, portanto, temos diminuição da complacência do ventrículo direito. Que implicações é que esta diminuição da complacência do ventrículo direito terá? Em casos de retorno venoso, este retorno venoso é feito para um ventrículo direito que já tem a sua complacência diminuída, um ventrículo direito que tem dificuldade para distender-se em direção ao pericárdio e que só pode distender-se no lado oposto, e que esta distensão vai condicionar uma projeção acentuada do septo em direção ao ventrículo esquerdo. Desta vez, o ventrículo esquerdo tem um volume ainda mais diminuto, o que vai condicionar um volume de ejeção. Significa que o volume de ejeção agora é muito inferior, que garante apenas uma tensão arterial sistólica de 100. Em expiração, conseguimos uma tensão arterial sistólica de 120. Em inspiração, uma tensão arterial sistólica de 110. Agora, com tamponamento, tivemos o ventrículo direito que cedeu, teve o seu volume diminuto, que com aumento do retorno venoso fez uma projeção acentuada do septo, que fez com que a diminuição ventricular esquerda fosse acentuada e, portanto, o volume de ejeção garantiu apenas uma tensão arterial sistólica de 100. Portanto, a diferença de pressões entre a expiração e a inspiração agora é superior a 10 milímetros de mercúrio. Sempre que estivermos numa situação em que a diferença de pressões entre a expiração e a inspiração seja superior a 10 milímetros de mercúrio, estamos perante um pulso paradoxal. Este processo, este fenômeno, este efeito de projeção, diminuição da complacência ventricular secundária ao aumento da pressão intrapericárdica, que com aumento do retorno venoso faz com que tenhamos uma projeção acentuada do septo em direção ao ventrículo esquerdo e posterior ejeção de um volume diminuto, com que faz com que tenhamos uma pressão arterial sistólica diminuta, nós chamamos de fenômeno de Bernheim. Mais uma vez, a avaliação do pulso paradoxal é feita um exame físico. Temos que sempre relacionar com a clínica. Recordar que estes indivíduos com tamponamento podem ter a tríade Beck. O que é que diz esta tríade Beck? O indivíduo terá hipotensão arterial, terá aumento da pressão venosa jugular e hipofonese dos sons cardíacos. Então, se temos um pulso paradoxal, associamos a clínica, encontramos a tríade Beck, é mais um dado a nosso favor. Nós temos ainda algumas manobras. Estas manobras ajudam-nos a dissipar algumas dúvidas, ajudam-nos a discernir situações de dúvidas em que nós podemos realmente fazer o diagnóstico de pulso paradoxal. Temos a manobra de Spaten e a Azulay. Estas duas manobras permitem um aumento do retorno venoso. Temos ainda a manobra de hand grip. Esta manobra de hand grip vai aumentar, temos aumento da resistência vascular periférica, que aumenta a pós-carga e condiciona o volume de ejeção. Quer dizer que estas manobras são manobras a ter em conta
e ajudam-nos a dissipar dúvidas. Como é que nós fazemos a avaliação do pulso paradoxal na prática? Nós podemos palpar o pulso, pedir ao paciente que inspire profundamente e contenha a inspiração. Sentimos que há uma ligeira diminuição da amplitude do pulso. Mas na prática é muito complicado. Mais fácil é medirmos a tensão arterial sistólica, marcarmos o valor, pedirmos ao paciente que inspire profundamente e medirmos de novo a pressão, fazemos a diferença. Se esta diferença for superior a 10 milímetros de mercúrio, estamos perante um pulso paradoxal. Lembrar que existem outras condições que cursam com pulso paradoxal. Por exemplo, a asma, as DPOCs graves podem cursar com pulso paradoxal. Por hoje, vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção e próxima aula continuaremos com a abordagem dos pulsos.